Você sabia da Inquisição japonesa que praticamente destruiu o cristianismo no Japão? A Inquisição japonesa foi um período de repressão religiosa e perseguição a cristãos no Japão, principalmente durante os séculos XVI e XVII. Esse período teve início com a chegada dos missionários portugueses em 1549, liderados por São Francisco Xavier, e o subsequente crescimento do cristianismo no país. São Francisco Xavier chega ao Japão em 1549 e começa a evangelização. O cristianismo cresce rapidamente de 1550 a 1580, especialmente entre samurais e daimyos, senhores feudais. 4 jovens samurais cristãos são enviados à Europa pelos jesuítas para encontrar o Papa e os reis europeus em 1582. Quando Francisco Xavier chegou ao Japão, acompanhado de 4 cristãos japoneses, encontrou um país arruinado pela Guerra dos 100 Anos, período este, conhecido por Sengoku. Os daímios, senhores feudais, não se entendiam e inclusive, havia lutas entre os monastérios budistas. Lutas estas que iniciaram na metade do século X. As milícias eram formadas por leigos e soei, monges da categoria inferior. O governo não tolerava essas intrigas religiosas que consistiam numa ameaça. O cristianismo levado pelos jesuítas recebeu total apoio dos governantes, primeiro Nobunaga Oda e depois Hideyoshi Toyotomi. Houver conversões e construções de igrejas e de seminários. A unificação do país era o sonho dos governantes e a amizade com os missionários era em parte motivada pelo desejo de comercializar com os navios de Macau sob o controle dos jesuítas. É bom ressaltar que tanto Nobunaga quanto Hideyoshi nutriam uma profunda antipatia ao budismo. Numa carta de Francisco Xavier ao seu superior Inácio de Loyola, dizia que os missionários deveriam ter conhecimento de vários fenômenos do universo, pois os japoneses ansiavam saber sobre o movimento de corpos pesados, por que acontecia o eclipse solar, a chuva, a neve e os trovões. Esse contato com a cultura ocidental floresceu no Japão um rápido progresso científico totalmente absorvido pela classe dominante, a dos samurais. Os japoneses eram mestres na absorção e na sua imediata adaptação, como o desenvolvimento de uma indústria bélica, pistolas e espingardas. O relacionamento íntimo entre os jesuítas e o governante Oda era tão cortês, que em 1582, o padre Varignano foi em missão a Roma levando consigo 4 meninos japoneses. Um fato curioso dessa viagem é a passagem por Portugal, escravos japoneses pelas ruas de Lisboa. A escravidão japonesa foi proibida mais tarde pelo rei D. José I. O cristianismo foi acalentado por inúmeras famílias tradicionais. Uma delas foi a de Ukon Takayama, nobre e guerreiro ao serviço de Hideyoshi. Ukon construiu 20 igrejas e converteu 18.000 vassalos. Foi um dos 7 discípulos do mestre Rikyu Nanatetsu, da cerimônia do chá e igualmente um notável guerreiro. Quando Hideyoshi proibiu o cristianismo, pela segunda vez, ordenou que Ukon abandonasse sua fé. Ukon recusou. Hideyoshi enviou Rikyu para lhe dar mais uma chance, ao que Ukon respondeu: um verdadeiro samurai nunca muda suas decisões, mesmo que tenha que contrariar o seu senhor. Expulso de suas terras, Ukon refugiou-se no sul do país e serviu ao daimyo Toshii Maeda e novamente mostrou sua bravura numa batalha contra o clã Ojo, carregando consigo seu brasão em forma de cruz e indiretamente servia novamente ao seu antigo senhor, o suzerano Hideyoshi. Na batalha de Sekigahara os daimyos cristãos lutaram ao lado das forças de Hideyoshi, mas acabaram derrotados por Tokugawa. Com Tokugawa no governo, o fim de Ukon e dos cristãos estava próximo. Ukon com 62 anos foi exilado para Luzon, atual Filipinas, onde faleceu, vítima de malária. Em vida, Ukon influenciou Tama Ozawa a aderir à fé cristã, batizada com o nome de Grácia. Grácia Ozawa era uma mulher inteligente e bela. A última resistência cristã aconteceu em Nagasaki, conhecida como a Rebelião de Shimabara, tendo à frente o samurai Shiro Amakusa. Toda essa perseguição aconteceu após em 1587 Oda Nobunaga, um dos primeiros unificadores do Japão, tolerante com os cristãos. Contudo, após sua morte, seu sucessor, Toyotomi Hideyoshi, vê o cristianismo como uma ameaça. Hideyoshi também é considerado um dos maiores tiranos da história, responsável por matar mais de 60.000 cristãos em solo japonês.
Ele e outras autoridades japonesas temiam que a crescente influência do cristianismo, além da presença de missionários estrangeiros, pudessem ameaçar sua autoridade e estabilidade política. Durante o período Sengoku, de 1467 a 1615, o Japão estava dividido em vários feudos em constante conflito. A unificação sob líderes como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, mais tarde, Tokugawa Ieyasu exigiam controle centralizado e a eliminação de possíveis fontes de desunião, incluindo o cristianismo. O medo que os cristãos japoneses pudessem formar alianças com potências estrangeiras, como Portugal e Espanha, que poderiam tentar colonizar ou interferir nos assuntos internos do Japão. O cristianismo era visto como uma religião estrangeira que competia com as tradições religiosas estabelecidas do Japão, como o budismo e o shintoísmo. Então Hideyoshi emitiu um edito banindo os missionários cristãos, mas a implementação é limitada em 1587. 26 cristãos, incluindo missionários estrangeiros e conversos japoneses, são crucificados em Nagasaki como uma advertência em 1597. As ações de Hideyoshi estabeleceram um precedente para o shogunato Tokugawa, que intensificaria as perseguições aos cristãos após a morte de Hideyoshi. Tokugawa Ieyasu estabelece o shogunato Tokugawa, que consolidou o poder centralizado em 1603. Em 1614 o shogunato Tokugawa emite um edito oficial proibindo o cristianismo. Igrejas são destruídas, missionários são expulsos, e conversos são forçados a renunciar sua fé. De 1637 até 1638 a rebelião de Shimabara, uma revolta de camponeses em grande parte cristãos, é brutalmente reprimida. Isso leva a um endurecimento ainda maior das políticas anticristãs. A maior vitória dos inquisidores foi o padre Ferreira apostatar-se, passando para o lado dos seus acólitos, entregou os seus antigos companheiros. 3.000 mártires foram feitos e outros apostataram-se. No auge do cristianismo no Japão, havia 700.000 adeptos, quase a população atual de japoneses e de seus descendentes no Brasil. Já em 1639 o Japão adota uma política de isolamento quase completo, Sakoku, proibindo o contato com quase todas as nações estrangeiras e suprimindo o cristianismo. Muitos cristãos preferiram a morte a renunciar sua fé. Esses mártires são celebrados na história do cristianismo no Japão. O cristianismo foi praticamente erradicado do Japão por séculos. Apenas uma pequena comunidade de cristãos escondidos, Kakuri Kirishita, manteve a fé em segredo até a reabertura do Japão no século XIX. O Japão em 1853 se abre para o mundo com a chegada dos navios negros do Comodoro Perry dos Estados Unidos. Já em 1873 a proibição do cristianismo é oficialmente levantada, e missionários estrangeiros voltam ao Japão. O cristianismo nunca recuperou a mesma força, mas deixou um legado cultural e histórico significativo. Durante as perseguições muitas pessoas eram obrigadas a pisar em imagens de Cristo ou da Virgem Maria. Este ato, chamado de fumie, era usado para identificar cristãos. Aqueles que se recusavam a pisar nas imagens eram considerados cristãos e enfrentavam punições severas. Recusar-se a pisar nas imagens poderia levar à prisão, tortura ou execução. Outro método conhecido como tortura do camarão, devido à posição do corpo, os prisioneiros eram suspensos de cabeça para baixo, com os pés e braços amarrados às costas. Pequenos cortes eram feitos no corpo para aumentar o sofrimento. Esse método causava extrema dor e frequentemente resultava em morte por asfixia, hemorragia ou choque. Variante do tsurushi, onde o prisioneiro era suspenso sobre um buraco cheio de sujeira e excrementos. Pequenos cortes eram feitos no corpo para aumentar o sofrimento, extrema dor, podendo resultar em infecção e morte. Esses métodos visavam não apenas punir os cristãos, mas também criar um clima de terror que desencorajasse outros de adotar ou continuar praticando a fé cristã. Muitos cristãos eram forçados a renunciar publicamente sua fé sob ameaça de tortura, o que levava a uma crise de identidade e fé entre os seguidores. Apesar das torturas, muitos cristãos preferiram sofrer e morrer a renunciar sua fé, tornando-se mártires e símbolos de resistência para gerações futuras. Toyotomi Hideyoshi desempenhou um papel crucial na repressão do cristianismo no Japão, motivado por preocupações políticas, culturais e econômicas.
Suas ações estabeleceram as bases para a política anticristã que seria rigorosamente implementada pelos shoguns Tokugawa, resultando em um período prolongado de perseguição religiosa e isolamento cultural. Se gostaram do vídeo, deixe seu like para o YouTube recomendar o vídeo até outras pessoas. Compartilhe e ative as notificações. Até a próxima!